O Marco Rubio. Os Estados Unidos estão sancionando uma rede-chave de apoio ao violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes, incluindo sua esposa e a holding deles, o Instituto Lex. Que isto sirva de aviso a quem ameace os interesses dos Estados Unidos, protegendo e respaldando atores estrangeiros como Moraes. Vocês serão responsabilizados. Eu vou até parar por aqui e já fazer um comentário. Eu escutei isso do Marfinha. O Marfinha postou no Twitter, em algum lugar, ele estava comentando no vídeo. O Marfinha levantou um ponto que eu achei bem curioso sobre essa questão do Rubio. Ele falou o seguinte: depois de tudo que já aconteceu nas últimas décadas na América Latina, sei lá, de Cuba para cá, Venezuela, Nicarágua, esses países como um todo, Bolívia, quando você olha para o que está acontecendo no Brasil hoje, e Rubio como um cubano, se ele não tratar essa questão de forma séria, e lá na frente aconteceu o pior ao Brasil, a imagem dele pode ficar bem queimada perante aí a comunidade latina, que, poxa, é de onde ele vem, né? Então, eu acho que o Marco Rubio, essa ala que o Marco Rubio representa dentro do Departamento de Estado, que não, obviamente nenhum governo é 100% igual, unânime, só pensa da mesma forma, mas eu acho que é a ala que hoje manda. Eu acho que ele olha para essa situação do Brasil e fala: bicho, a gente tem que resolver isso daí. A gente tem que resolver isso daí. Em nome da minha biografia. Posso estar errado. Marfinha também pode estar errado, mas ele falou isso, achei que fez muito sentido. Aí, em cima do Marco Rubio, veio lá, acho que o Darren. Eu nunca lembro o nome desse daqui. Mas é um oficial sênior lá, né, para diplomacia pública. O presidente Trump e seu governo se opõem firme e enfaticamente ao complexo de perseguição e censura do juiz Moraes, violador de direitos humanos sancionado. Que esta última rodada de sanções e restrições de visto da Global Magnitsky sirva como um claro alerta para aqueles que se mostram cúmplices da campanha obscura de Moraes contra Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Os americanos sempre defendendo mais o bolsonarismo do que, né, a tropa da centro, sem direita. Aí vem o escritório do hemisfério ocidental. Os Estados Unidos continuarão a proteger seus interesses nacionais, mirando aqueles que apoiam e dão suporte ao ministro Supremo, Moraes, que sofreu sanções no âmbito do Programa de Sanções Globais por graves violações de direitos humanos. Aí veio o Departamento do Tesouro, que aplica nessas sanções. E a gente vai falar também sobre os bancos e a cartinha lá que eles receberam. Não se preocupe não, que ainda tem um prazo. O prazo ainda não venceu, não. Hoje, o Departamento do Tesouro sanciona o Instituto Lex, né? Lex Instituto de Estudos Jurídicos, por seu apoio ao ministro Moraes. Também foi incluída na lista de sanções hoje, Viviane Bastos de Moraes, esposa de Moraes, que atua como diretora do Instituto Lex. E veio o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, e também comentou sobre o caso. Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados, incluindo contra Bolsonaro. Rapaz, se tivesse um governador democrático que defendesse Bolsonaro dessa forma, já imaginou? É capaz de ter apoio de toda a direita. A ação de hoje deixa claro que o Departamento do Tesouro continuará a focar em indivíduos que oferecem apoio material a Moraes enquanto ele abusa dos direitos humanos. É, bicho. Aí, sobre o seu Scott Bessent, ele não falou só isso, não. Deixei para trazer aqui uma matéria para mostrar, só vou reportar o que saiu na imprensa, né? Uma analogia muito democrática. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos compara Moraes e esposa ao casal de criminosos Bonnie e Clyde. Ali, ó, Scott Bessent comparou o ministro e a Viviane ao casal de criminosos Bonnie e Clyde que atravessou os Estados Unidos no período da Grande Depressão cometendo crimes. Aspas, não há Clyde sem Bonnie, afirmou Bessent, segundo a agência Reuters, ao responder por que sancionar, né, a esposa do magistrado.
Parece que o que está acontecendo vai ser resolvido com um simples lobby bancário, né? Que os bancos aí já contrataram, a gente vai falar sobre isso já já, Febraban. Só com lobby vai resolver? Será? Eu não sei, viu? Não sei. Eu vejo um comportamento bem politizado de pessoas que deveriam ser técnicas, né? Porque só técnico só no Brasil. Lá fora todo mundo sabe que qualquer pessoa que ocupa cargo de indicação é cargo político, logo é um político. Ao longo do dia, né, a imprensa comentou. A Tsu colocou aqui 2 vídeos em sequência da CNN, que dá para você sentir o tom, né, como foi a imprensa reportando sobre o assunto. Tá ali, ó, o duplo desespero. Eduardo Bolsonaro estava certo. E o impacto da notícia dos novos sancionados ocorreu em minutos, derrubando as ações do Banco do Brasil. Elisa, desde agosto a gente vê o deputado Eduardo Bolsonaro. Quem está falando primeiro é a Clarissa Oliveira. Essa senhora aqui, ó. Dizendo que havia alguma expectativa ali pelas conversas que ele vinha tendo lá nos Estados Unidos de que as sanções da Lei Magnitsky fossem estendidas à mulher do ministro Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro, inclusive, ia para as redes sociais, eu costumava dizer que a mulher de Alexandre de Moraes seria o braço financeiro do casal. Ele usava esse termo para sugerir aí que ela teria aí, ou deteria pelo menos grande controle sobre as finanças ali da família e que, portanto, seria um alvo necessário para que a restrição a Alexandre de Moraes fosse eficaz. A gente nota que esse discurso, querendo ou não, parece ter encontrado ressonância no governo do presidente americano Donald Trump, mas eu faria ainda uma ressalva. Elisa, claro, a gente tem aí uma ampliação das sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, alcançando também a sua esposa. Temos a inclusão de uma pessoa jurídica nas sanções, o que é um ponto relevante a ser avaliado ali para a gente entender qual que é a magnitude da imposição dessa lei quando a gente está falando de uma empresa, mas, para além disso, a gente vê um foco ainda muito centrado no ministro Alexandre de Moraes individualmente e, claro, no seu círculo muito próximo. CNN Brasil. Porque vai ser para quem o foco se não for para ele nesse momento? Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro vem falando o quê? Olha, no primeiro momento, é aqui. Porque acho que ainda existe porque o próprio pessoal do Brasil, a própria classe jornalística tá falando, não mudou nada, pega nada, tá tudo de boa, essa Magnitsky aí, conversa mole. Então, aí o Paulo Figueiredo, né, e o Eduardo Bolsonaro tá falando, então vamos mostrar para vocês primeiro o que é a Magnitsky, para ver se vai cair a ficha de vocês. Aí na hora que a ficha cair, se vocês resolverem continuar com o mesmo tom, aí a coisa pode continuar escalando. Vamos continuar. Money, todos conectados, acompanhando esta notícia da sanção, portanto, aplicada à esposa de Alexandre de Moraes. A esposa do ministro do Supremo acabou de ter o nome incluído na lei Magnitsky, a lei dos Estados Unidos. Inclusive, Américo Martins, enquanto eu estou aqui ouvindo a Priscila Asbeck, a Clarissa, vou te chamar, a Muriel Porfiro, trocando informações comigo, porque nós estamos também em transmissão simultânea com o Money, dizendo, ações do Banco do Brasil começaram uma queda após a informação da inclusão do nome da esposa de Moraes na Magnitsky. Aí, assim, 11h33 ela falou, queda de 0,42, 11h34, 0,69, 11h35, 0,79. Então, nesse curto período de tempo, a ação também mostrando essas ações do Banco do Brasil um efeito justamente após a notícia da inclusão do nome da esposa de Moraes nesta lei. Pois é, né? Já começou a ter aquela desvalorizaçãozinha básica no mercado financeiro. Vamos continuar. Ontem, não só teve Magnitsky, também teve visto cancelado de várias pessoas bem conhecidas. Chefe de gabinete de Moraes tem visto cancelado pelos Estados Unidos. Quem? Cristina e o Kiko Kuchara, que apareceu aí na Vaza Toga 2.0, ou 3 já, nem sei qual, na 2, né, lá com o Agape e o Oliveira. Enfim, ela, chefe do gabinete de Moraes, também foi sancionada pelos Estados Unidos com perda de visto. A informação foi confirmada à coluna por um oficial do Departamento de Estado americano. Além dela, a coluna confirmou a informação da agência de notícias Reuters que também tiveram seus vistos cancelados o ex-advogado-geral da União, o José Levi, o ministro do STJ, Benedito Gonçalves, a gente vai falar dele, botei de vermelho especial pra gente falar já já, além
de atuais e ex-integrantes do gabinete do Moraes, como Ayrton Vieira, que está na Vaza Toca, Antônio Martim Vargas, Rafael Henrique Janela Tamay Rocha. Então tá acontecendo. Paulo Capelli também deu a notícia e deu destaque para uma coisinha a mais. Ainda teve o Jorge Messias, que também tomou sanção, né? Aqui, ó, Jorge Messias, advogado da União, também perdeu seu visto. E aí o Paulo Capelli nos conta que os parentes imediatos, como cônjuges e filhos, também tiveram os vistos cancelados. Mas veja só, né? Os cônjuges e filhos também tiveram vistos cancelados. Aí vamos falar do Ailton Benedito, já rapidinho. Lembra dele? O ministro do Missão Dada, Missão Cumprida? Eu não sei se o Ailton Benedito gosta de passear na Disney ou não, de dar um abraço no Mickey, mas eu acho que a família dele pode ter ficado chateada. Não sei se vocês vão lembrar, o filho do ministro chegou a viralizar na internet, mostrando, né, o seu vestuário, suas roupas caras, seus sapatos caros, seu relogião da Richard Mille. Rapaz, agora não vai poder abraçar o Pateta. Ixi, rapaz, agora só vai poder fazer turismo na Europa. Ele também nem gostava dos Estados Unidos, né? O negócio dele é Europa mesmo. Ele tá ali. Que coisa, né? Que coisa. Mas vamos lá. Perguntaram eu não sei nem se perguntaram. Acho que o Supremo resolveu falar sem ninguém perguntar. O Supremo falou que a sanção à esposa do ministro é injusta, fruto de narrativa falsa, tudo fake news. Mais um ataque ao Estado Democrático de Direito. Em nota, o tribunal afirmou que as autoridades norte-americanas foram convencidas de uma narrativa que não corresponde aos fatos. O Supremo reiterou que o julgamento do ex-presidente respeitou, né? A Gabriela Bochat falou tão rápido que seu letra R, né? Tá faltando um R aqui. Respeitou o devido processo legal e o amplo direito de defesa. Você que acompanhou o julgamento de Bolsonaro, você confirma isso daqui? Que o julgamento respeitou o devido processo legal, o amplo direito de defesa? Porque eu confirmo, foi isso aqui mesmo. Tá certo, Bolsonaro é um mentiroso mesmo. Ah, Bolsonaro mentiroso. O Jorge Messias também ficou chateado. Absurdo que foi feito. Representando o governo Lula, para a surpresa de ninguém, o Messias falou assim, ó. Quando um Estado ataca um advogado por exercer a defesa de seu cliente, fica evidente que os princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito foram gravemente violados. Se eu estivesse na imprensa, eu ia pegar o que o Enio escreveu e ia noticiar assim, ó. Jorge Messias ataca o Supremo. Pra todo mundo ficar assim, né? Ou então melhor, Jorge Messias ataca o Supremo e defende a ação da OAB. Pra todo mundo ficar assim, ó. E deixa ele lá se explicar. Porque o Enio fala o seguinte, né? O Messias falou, quando o Estado ataca um advogado, você vilipendia um dos pilares do Estado Democrático de Direito. O Estado não pode ir por cima da advocacia, né? A advocacia deveria ser independente, né, Messias? Aí ele fala assim, ô Messias, quando você diz, né, isso daí, você tem que lembrar o seguinte. No dia 22 de setembro de 2025, você acaba por admitir que o Supremo e a PGR violaram princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito. Ministro, se o senhor não sabe, eu lhe explico uma coisa. O Supremo está, neste momento, com um inquérito criminal aberto contra um advogado, o Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz, que era advogado do Marcelo Câmara. É. E por advogar. Vou só deixar aqui uma petição da OAB tentando proteger o seu associado. Parabéns pela coragem, ministro. Aí tá ali, ó. Excelentíssimo doutor Paulo Gustavo Gonet Branco, inquérito 5005. A OAB, por seu procurador especialmente constituído e ao final auxiliado nos autos do inquérito, supranomeado no qual figura como investigado Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz, respeitosamente venha levado à presença de Vossa Excelência expor e requerer o quanto segue. Nesse caso aqui, quando o Estado vai para cima de um advogado, não está vilipendiando, Messias, um dos pilares do Estado Democrático de Direito?
Para a turma que fala, é um absurdo, é uma injustiça, a tropa do deixa disso. O Emerson Grigoletti, advogado de diversas pessoas de direito no inquérito das fake news, coloca, né? Será que é a lei do retorno? Quando fala, né, sobre... vai pra cima de um familiar do cara? Pois é, né? Moraes ordena bloqueio de redes sociais de mãe e filho de Zambelli. Moraes bloqueia redes sociais e contas bancárias da mulher Daniel Silveira. Moraes bloqueia a conta da filha adolescente de bolsonarista foragido. Moraes bloqueia a segunda conta da filha de Oswaldo Eustáquio. Moraes bloqueia a conta bancária de mulher de Eduardo Bolsonaro. Moraes bloqueia a verba alimentar de mãe que recebe Bolsa Família para sustento do filho. Nesse momento aqui ninguém reclamou, né? Aqui foi para salvar a democracia. Aí diante dessa gritaria, o Supremo reage à sanção, ameaça cancelar acordo e Mota avalia se vota a redução de penas nesta semana. Mas como assim? É um acordo? Ah, pior que é, né? O Temer falou que tinha um acordão sendo feito para pacificar o país. Confia que vai pacificar. E esse ponto aqui foi curioso. E é aqui que vai nos jogar na ida do Barroso lá no Roda Viva. Mas antes de falar do Barroso, vejam só. A nossa musa, maior jornalista do Brasil, Daniela Lima, diz: sanção à mulher de Moraes implode conversas no Supremo sobre redução de pena. Embora esperado, esse tipo de injustiça, quando atinge a família da gente, é dolorido. Por óbvio, cessa tudo quanto estava sendo aventado. A fala é de um integrante do Supremo próximo a Moraes. Segundo esse magistrado, qualquer conversa sobre eventual aval do Supremo a uma redução de pena dos condenados pelos atos golpistas está interditada. Está tudo interditado. Beleza. Aí, você olha para isso daqui. A Folha de São Paulo diz o quê? Vamos cancelar, estão ameaçando cancelar o acordão. Vê a Daniela Lima diz, está tudo interditado. Aí vem o Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso, participa ontem do Roda Viva, no dia que isso aconteceu, que podia falar abertamente, né, de diversas coisas, mas não. O Barroso fala assim, ó, Barroso diz que discussão sobre redução de penas do 8 de janeiro soa razoável, mas que cabe ao Supremo analisar a constitucionalidade. Tentou se equilibrar, né, no meio termo. O magistrado ressaltou que não participou da discussão atual no Congresso ou de qualquer acordo sobre anistia, tirou dele da reta, não tem participação nisso. E vai além. Durante a entrevista, Barroso relembrou que chegou a conversar com o presidente da Câmara e do Senado na época da morte do Papa Francisco e diz que para ele, para o Barroso, as penas dos presos pelo 8 de janeiro deveriam ser menores. O Barroso podia parar aqui. Ele podia falar, não sou razoável, né? Mas que cabe ao Supremo. Ele podia parar aí. Porque ficava no meio termo, lavava as mãos. Mas ele fez questão de reforçar o posicionamento dele. Eu fiquei meio assim, né? O ministro também disse que a discussão sobre anistia não cabia antes do julgamento de Bolsonaro, mas depois da análise pelos ministros, a competência política para decidir pela anistia ou não é do Congresso. A anistia, antes do julgamento, era absolutamente inaceitável e violaria a independência do Poder Judiciário. A anistia posterior ao julgamento é uma competência do Congresso que está na Constituição textualmente. O modo como vai ser feita essa anistia é evidentemente passível de controle de constitucionalidade pelo Supremo, como tudo é na vida. Termina no meio termo, mas ele reforça a posição. Não, pode ser mesmo, uma coisa ou outra. E ele ainda vai além, que é como notícia aqui a Folha. Congresso poderia reduzir condenação de Bolsonaro ao não acumular penas para golpe, diz o Barroso. Eu acho que você não está interessado na dosimetria. Eu acho que você está interessado na anistia ampla, geral e restrita. Mas eu volto a falar. O que é curioso? No dia do ocorrido, no dia que o Supremo solta a nota falando que é um absurdo, que os ministros soltam a Daniela Lima, que acabou a conversa, está interditado, que sai na Folha isso também, o Barroso fala, opa, peraí, o meu posicionamento é esse. O meu. A corte é esse posicionamento, mas o meu. Some isso. Uma coisa a gente gravou puxando o fio. Eu não sei se isso acabou indo pro ar ou o Arthur comentou depois.
Mas o Arthur levantou um ponto curioso, que ele fala da questão do voto do Fux. Não do voto, mas ele fala o seguinte: depois que o Fux vota, o Gilmar Mendes comenta sobre o voto do Fux. E ele fala, cara, existe uma certa incoerência no voto do Fux, porque os argumentos que ele apresenta, inclusive para ter a nulidade total da ação, que assim, não é o foro correto, é meio que uma questão incoerente, porque ele aceitou a denúncia. Se ele pensa isso, que o foro não é lugar certo, por que ele aceitou a denúncia? Aí você vê que no meio do caminho tinha uma Magnitsky. Tinha uma Magnitsky no meio do caminho. E aí? Será que é o suficiente pra gente bater o martelo e falar: o Barroso tá mudado? O Fux tá mudado? O bloco, né, que acha que a corte tá passando demais do ponto, tá maior, tá menor? Não sei ainda. A preço de hoje, ainda não sei. A preço de hoje das confusões, ainda não sei se é o suficiente. Mas eu realmente acho que dá pra falar que já existe alguns sinais. Você ainda pega o Barroso, o pessoal acabou até fazendo uma montagem, colocando aquela música triste do Chaves, que às vezes o Kiko tava chorando, o Chaves tava chorando, da abertura aí da sessão do Supremo, acho que da semana passada. Foi semana passada, quando foi segunda-feira, né? Semana passada que o Barroso foi basicamente chorando, né? Comentando sobre diversas coisas. Então eu acho que assim, o clima tá subindo. O clima não, né? A temperatura está subindo. E aí eu não sei. Quando começou toda essa confusão, eu falei, gente, não tenham pressa, essa confusão aqui não vai se resolver em 10 dias, um mês. É coisa para meses. Eu já começo a achar que a gente tá diante de uma situação que vai entrar 2026, no período eleitoral. E que talvez até, mesmo com Eduardo Bolsonaro ou o próprio Bolsonaro eleito presidente da República, ainda vai estar discutindo isso aqui ao longo de 2027. Pelo ponto que as coisas estão chegando, cara, não é brincadeira. E teve mais um evento curioso ontem, que eu acho que ainda não tá... foi relativamente precificado em dinheiro, mas não precificado politicamente mesmo, porque a gente vai chegar lá. Deixa a gente começar a falar da Faria Lima.